Bom, hoje eu estou aqui com a Rafaela. A Rafaela é a nossa rede de legalização, responsável aqui por toda a parte societária do nosso negócio. Tudo bem, Rafaela? Tudo bem. Rafaela tem uma história fantástica para contar pra gente. Eu vou falar um pouquinho do pouco da história da Anexo e como que a gente conecta junto com a história de Rafaela hoje. Rafaela hoje é uma pessoa que tem uma expertise e uma especialização na área de legalização societária. É uma pessoa que está cursando direito, né? E Rafaela na verdade é a Rafaela que vai contar um pouquinho da história dela, da trajetória dela até a chegada dela até a nossa empresa, né? E aí a gente vai contar um pouquinho como é que a gente se projeta hoje para fazer o atendimento de legalização societária dentro da Anexo para o Brasil todo. Não é isso, Rafa? Rafa, conta um pouquinho da tua história, fala como foi que tu achou a gente, como foi que tu chegou até aqui e conta um pouquinho o que é que tu faz aqui hoje, né? Como é que tu tem ajudado, né, a nossa empresa, contribuído aí para o nosso processo de fortalecer a área de legalização societária. Eu trabalhei na junta comercial, meu primeiro emprego foi lá, entrei para estagiar e acabei passando quase 12 anos na junta comercial e dentro dessa experiência eu acabei adquirindo conhecimento a respeito da questão societária e anos depois eu entrei no curso de Direito para associar, né, toda a minha prática com a teoria do curso. E quando eu saí do último projeto que eu estava trabalhando, eu acabei encontrando um anúncio de vaga de emprego para essa oportunidade na Anexo e nessa experiência eu acabei entrando na legalização societária, que era o que eu entendia, né? Eu me lembro que foi até comigo, né? Esse começo da fase passou por Jennifer, né? Que é o Isso, RH, e depois veio Jennifer me contactou no mesmo dia, horas depois que eu fiz o envio do currículo, e no outro dia eu estava fazendo entrevista aqui com você, passei 2 dias, né, mostrando minhas habilidades e acabei sendo contratada e é exatamente hoje, faz 1 ano que eu estou na Anexo. Bacana. O legal no processo de entrevista junto com a Rafa é que eu percebi um elemento ali que é muito importante. Rafa, ela tem um processo de negociação, né, ela consegue vender também o trabalho dela, então foi bacana porque a gente parece que teve 3 momentos, né, que é um pouco diferente aqui do nosso processo seletivo. Isso. A gente faz o processo da entrada para o processo seletivo através de uma dinâmica de grupo, depois a gente faz um teste, uma prova, e em seguida a gente começa a fazer o processo de negociação de salário, né, e alimentação, né, passagem, né, tudo os benefícios que a gente tem. E com Rafa a gente precisou de 3 momentos, né, porque ela entendia ali que ela era uma pessoa que sabia fazer a parte de legalização societária, ela tinha ali o processo da faculdade, né, que ela precisava conciliar, né, então ela deixou bem claro, ó, eu preciso de um momento e tal, né, eu sou uma pessoa que eu não sei, eu corro atrás e tal, eu já tenho expertise por trabalhar num órgão que é muito importante, né, que é a Junta Comercial do Estado de Pernambuco, que é o órgão que legaliza o estado todo, né, em processos de abertura, encerramento, né. E aí, nesse processo, a gente fez um acordo, né? E estamos prosperando até hoje em cima daquilo que foi combinado. E o bacana é que Rafa trouxe toda a bagagem que ela tem aí de quase 12 anos de junta comercial. E isso tem agregado muito valor aqui dentro do nosso processo. Ô Rafa, e me diz uma coisa, foi o teu primeiro escritório de contabilidade? Sim. Eu sempre trabalhei na junta comercial. Tinha esse conhecimento da base legal, dos procedimentos da junta comercial, mas aqui na Anexo eu tive a oportunidade de aprender a parte de licenciamento, que de fato eu só sabia fazer orientações de documentação, mas eu nunca tinha executado. E tive a experiência também de conhecer a plataforma de outras juntas comerciais, que acaba facilitando, porque como a Anexo expandiu a questão dos clientes, não está só fixo em Pernambuco, isso fez o aprendizado ser muito maior, né? Em relação à execução dessa parte de formalização. Eu costumo dizer que o nosso processo de marketing hoje faz com que a gente consiga atingir o Brasil todo, né? As empresas, a gente tem serviços de empresas no Rio de Janeiro, de São Paulo para cá, né? De Santa Catarina, da área norte e sul do país. A gente faz processos hoje, inclusive a gente faz processos
Hoje que até então a gente não fazia com tanta constância, que era a questão de sociedade anônima, cooperativas, que exerce um pouco mais, precisa que você tenha um pouco mais de conhecimento, né, para poder fazer estatuto, ata, né, o processo, a logística de trabalho e de entrega é diferente. É diferente, né? da limitada, da EIRELI, que é um processo habitual, né? No caso das sociedades anônimas e cooperativas, elas têm um regramento diferenciado, que acaba dando um pouquinho, aumentando um pouquinho mais esse prazo de entrega. Bacana. Então veja, a Rafaela ela passou um tempo na junta comercial, veio trabalhar aqui com a gente. A gente hoje tem uma sociedade estratégica com uma outra pessoa que também está lá na junta comercial do estado de Pernambuco. Então a gente se projeta muito bem na questão de legalização societária e a gente acaba tendo uma força muito grande a nível desse departamento, por conta de ter a expertise da Rafa, né, e de ter lá o nosso sócio estratégico, né, lá dentro da junta comercial, mas o time, né, que o time ajuda, né, a gente tem aí a Juliana, que é a parceira da Rafa, né, a gente costuma dizer que as duas caminham juntas, uma sem a outra se complementam, né? Uma sem a outra, parece que a legalização é quebrada, né, a gente costuma dizer que o clima, a família e tal, então, ô Rafa, e me diz uma coisa, como é trabalhar em uma empresa de contabilidade, tendo em vista lá que você trabalhava numa posição estratégica dentro da junta, né? Trabalhava lá como chefe de seção, algo parecido com isso? Eu trabalhei na Secretaria Geral. 90% do tempo que eu passei na junta comercial foi na Secretaria Geral, que é o operacional da junta, né? O secretário que faz a administração ou a gestão de toda a parte operacional, de entrada, de análise, de autenticação e deferimento dos processos. Como é que foi essa transição? Tu sentiu um pouco de diferença para vir trabalhar em empresa de contabilidade? É muito diferente do que você fazia? Qual foi o sentimento ali e a visão que você teve quando começou a trabalhar para uma empresa de contabilidade? Isso, veja, eu tive essa experiência de quase 12 anos na junta comercial e tive mais 4 anos numa secretaria do governo que cuidava do microempreendedor individual, que era o Expresso Empreendedor. Então, essas duas experiências tiveram modalidade diferente. Na junta comercial, eu assessorava esse secretário-geral que cuidava de toda essa parte, e por isso eu acabei aprendendo muito. E na secretaria, eu aprendi a parte, toda a legislação voltada para o meio e orientações, que me deu uma expertise também relacionada ao microempreendedor. E quando chega no escritório de contabilidade, toda a dinâmica é diferente. Por quê? A gente lidar diretamente com clientes, os clientes, essa relação é interessante, porque a gente consegue, muitos empresários eles não têm noção do que de fato a parte formal, né? Vamos dizer assim. Eles trabalham muito no operacional, direto, vendendo, executando os serviços que eles fazem nas empresas e acabam não tendo tempo. Eu acho que não é nem a questão de interesse, é tempo mesmo, porque como algumas vezes a gente já conversou, você fala assim, que você trabalha muito na parte comercial da Nexo e você precisa estar mais focado lá do que em determinadas situações, e o empresário às vezes acaba esquecendo essa parte. Então, quando a gente tem esse contato, a gente acaba levando informações que são relevantes para eles e ajuda também no processo para que a gente consiga entregar o que de fato o empresário ele espera quando ele procura anexo. Aí, em relação a essa dinâmica, é muito mais corrido, a dinâmica de entrega de trabalho, por exemplo, na junta comercial eu não tinha essa dinâmica de encerrar o meu expediente e finalizar as demandas no dia. A minha demanda era continuada. No Expresso Empreendedor eu era supervisora do atendimento, mas nós atendíamos. Quando encerrava o atendimento, a gente revisava toda a informação que entrou naquele dia e ia para casa com o serviço finalizado, para iniciar tudo no outro dia. E quando eu vim para anexo, esse trabalho ele é continuado, porque a gente faz a viabilidade, aguarda o prazo de liberação, a gente faz o DBE, a gente vai para o requerimento eletrônico da junta comercial, aí emite a documentação, manda para os sócios assinarem. Então, tudo isso acaba... É um processo. Então, essa continuidade, essa dinâmica de trabalho, ela é um pouco mais extensa e continuada, mas a gente, se essa comunicação ela for... feita com qualidade, essa demanda, ao invés de
passado o período que a gente estipula, ela é atendida dentro do que o cliente espera. Ô Rafa, o nosso público aqui às vezes manda pergunta e tem a curiosidade se a gente fecha um volume legal de legalização por mês, né? Essa é a dúvida de muitos contadores, são empresários que eles às vezes comparam, né, o resultado dos seus negócios com o resultado de quem está performando, de quem está aparecendo mais aí através do marketing digital. Tu estás aqui, tu chegou praticamente final do ano. Novembro. Exatamente um ano atrás. Um ano atrás. Então a gente está fazendo. 5 de novembro. A gente está fazendo aniversário. Fez aniversário de um ano. Hoje é dia. Hoje é 5. Hoje é 5, então a gente está fazendo hoje aniversário de um ano. Então a gente está, por coincidência, não combinamos nada, né? Por coincidência, hoje é aniversário de um ano de Rafa aqui na empresa. Ô Rafa, o volume de entrada de legalizações da data que você entrou para cá, ele aumentou mais, né? O volume de entrada da gente, você considera, baseado às vezes no que você conversa com outros profissionais, com outras pessoas, é um volume grande, insuportável de grande, ou é mediano, ou é um volume adequado? O que é que você acha? Hoje, assim, o volume de entrada para o time. Hoje, por exemplo, a gente tem 2 pessoas na legalização societária. Mas você acha que deveria ter mais pessoas ou o volume é muito grande para a quantidade de pessoas? Essa é uma dúvida muito interessante, né, que o nosso público gostaria de ouvir e não entende aqui, porque a gente não fala muito, né, não abre muito dessa estratégia. Mas nesse vídeo aqui, em comemoração agora ao aniversário de Rafa, né, do ano da Nexo, né? A gente já pode chamar, né, Larinha, ela para almoçar com a gente também hoje, né? Porque hoje é aniversário de Lara. Então, 2 aniversários, né? Lara tá gravando a gente aqui, né? A nossa cameraman, que grava todos os meus vídeos, né, pro canal. E muito ajuda aí a trazer um material de qualidade rico aí para o nosso público poder ter assistir um conteúdo com toda a qualidade necessária aí para que isso entre aí na mente dos empreendedores e ajude a fortalecer o mindset. Ô Rafa, e fala um pouquinho pra gente assim, como é que é o processo de trabalho, a entrada desses clientes e o processo de logística de entrega. Como é que a gente faz hoje? É muito, é pouco, é suportável? Como é que a gente faz a dinâmica? Explica um pouquinho, porque assim, vindo de você eu acho que é melhor do que vindo de mim, né? Porque eu tô na parte mais estratégica e você tá na parte mais operacional, executivo operacional. Então, fica melhor vindo de você, porque você sabe ali todos os entraves, todas as etapas dos processos. Quando a área comercial fecha a demanda, é aberto um grupo de WhatsApp, que é onde a gente faz todas as tratativas. Hoje a gente fecha muito contrato ou pouco, Rafa, de legalização? Não, eu entendo que é uma quantidade satisfatória diante da quantidade de pessoas para atender essas demandas. Legal. Então não é insuportável. Não é aquele volume muito, né, para pouca pessoas. E para a dinâmica de trabalho, ter 2 demandas não é interessante. É interessante quando tem uma quantidade que deixe o horário de expediente preenchido. Então, Legal. Eu não gosto de vir trabalhar só tendo pouca coisa para fazer. Eu já... Esse um ano acabei me adaptando com essa dinâmica, com essa correria, vamos dizer assim, que a legalização tem. Até porque a demanda que entra gera uma exigência e a gente tem que levantar o que é que o analista quer, entender qual é a exigência, cumprir, ter contato de novo com o cliente para informar qual foi o problema que aconteceu, para que a gente junto consiga organizar e finalizar a demanda. Mas eu acho que a quantidade de clientes da Anexo para legalização é interessante. Eu não vou nomear de outra forma. Eu acho que é interessante para a quantidade para a equipe. No momento, eu acho que algumas vezes já conversou, no momento que tiver maior, a gente tem a oportunidade de buscar alguém para agregar o time, mas até então eu tenho me sentido tranquila em relação. Muito corrido, não é fácil, tem dias que é bem desgastante, vai para casa com energia baixa porque a gente se doa muito, mas tem sido tranquilo. Esse volume que Rafa tá falando, eu peguei a ficha do final de outubro. A gente tem 136 processos. Esse volume que Rafa fala que é suportável, dividido para 2 pessoas, claro, são 136 processos ativos. Então, se você está na sua empresa de contabilidade com uma pessoa, com 2, né, e tem um volume, né, de processos, perceba que a gente consegue atender mais de 100 processos com apenas 2 pessoas, né? Então a gente utiliza tecnologia, a gente tem uma ferramenta hoje que é o Mesteresk,
né, que o time coloca todos os processos, foi de lá que eu tirei, né, um pouco dessa contagem, um pouco dos grupos, né, porque assim, os novos clientes, automaticamente ele cria o grupo e vocês têm um tempo ali para fazer o atendimento, depois levar aquilo ali para o controle, né? Então a gente pro controle de tarefa, para a gente poder estar acompanhando, e lá nesse controle a gente consegue acompanhar a entrada do cliente, a documentação fica lá, o andamento, o que é que o cliente falou, o que é que está faltando, né? Existe todo um checklist bem bacana. A gente utiliza também a ferramenta do WhatsApp como o apoio, né, estratégico, para poder a gente acompanhar o andamento, tirar uma dúvida do cliente ali de forma mais rápida, e lá dentro também se posiciona pessoas estratégicas, né? Por exemplo, a gerente de relacionamento tá ali, o gerente de sucesso, né? A direção executiva, né? Eu tô ali também dentro do grupo, mas eu nem participo tanto, eu fico mais como uma pessoa que visualiza mais e cria o grupo, né? Porque eu tô ali no processo da venda, então eu sou o primeiro a abrir o grupo, né? Colocar as pessoas interessadas, colocar o cliente, colocar ele como administrador ali para ele colocar o time dele também. Então, é basicamente isso, né, Rafa? Então, esse é um pouquinho da nossa dinâmica, da nossa rotina, dos nossos controles internos. A gente falou de rotina, processos e controles internos aqui, um vídeo completo, né? Rafa nem esperava que a gente fosse gravar esse vídeo, né? Foi no susto, a gente estava conversando hoje sobre um cliente, uma sociedade anônima, é aberta ou fechada? Fechada. Uma sociedade anônima fechada e por coincidência, veja, tudo acontece no dia certo e no momento certo. Hoje é aniversário de Rafa, de 1 ano de anexo. Veja, e coincidiu, deixa eu chamar ela aqui para gravar um vídeo. Então, veja que coincidência, as coisas acontecem como Deus quer, né? É verdade. Então, Rafa, me diga uma coisa, hoje como é que você enxerga que um departamento de legalização deve trabalhar para ter sucesso? Né? É outra grande dúvida, né, de muitos contadores, de muitos empresários contábeis. O que é que o departamento de legalização precisa ter? Quando ele for selecionar uma pessoa, quando ele for trabalhar os processos, os controles, quando ele for fazer o atendimento do cliente, quando ele for fazer a logística, toda a logística de entrega, o que é que você recomenda, né, para esse empresário, né? Se às vezes é ele mesmo que faz, porque ele não tem um time ainda, né? Ele está começando ali, é só ele mais 2, ou às vezes ele um sócio, então ele acaba fazendo o processo da legalização, mas às vezes ele tem um time, às vezes tá ali uma pessoa, às vezes a pessoa passa 1 mês, 2, sai e tal. Como é que ele deve selecionar essa pessoa e como é que ele deve trabalhar o processo de logística de entrega de um departamento de legalização? Eu entendo que precisa de alguém capacitado. Como a gente falou, eu trabalhei na junta comercial, não tinha experiência com escritório contábil, mas eu tinha proatividade, eu sempre me preocupei, mesmo não sendo estudante de direito, eu sempre me preocupei em estar atualizada com a legislação, com todas as postagens. Agora é muito mais forte o Instagram da Junta Comercial de Pernambuco, particularmente, né, já que a gente está em Pernambuco. Eles fazem toda a atualização através dos posts do Instagram. Então, toda a instrução normativa nova, toda a decisão de modificar algum procedimento dentro da junta comercial, a gente encontra lá facilmente. Mas o profissional para a legalização societária tem que ser alguém que tenha esse perfil assim, de proatividade, de curiosidade, de mesmo aquilo que não sabe. Eu não conhecia os portais de algumas juntas e uma pessoa que gosta de desafio e que esteja sempre antenado com as coisas, com a atualidade, né? Principalmente de legislação, porque tudo está baseado em lei. Bacana é que quando a gente fecha um estado bem difícil, Rafa, eu nunca vi o portal lá, eu nem sei como é que é, não sei nem se eles têm tecnologia. Foi o caso de, a gente pegou um estado que a gente entende que é um estado economicamente legal, que é o Espírito Santo, mas parece que a plataforma lá é bem complexa, é bem, né? A dinâmica dele lá é bem atrasada, né, em relação... Porque o Redsim, ele é uma plataforma nacional, todas as juntas comerciais participam desse sistema, né? Vamos chamar de sistema. Mas cada junta comercial tem a autonomia para contratar a empresa que quiser. Então, aqui na Junta Comercial de Pernambuco é uma empresa, no Rio de Janeiro é outra, em São Paulo é outra. Então, já São Paulo e Rio de Janeiro parece que funciona melhor, né? A junta ou não? Veja, tem uma resposta boa, mas a plataforma deles tem uma complexidade maior. Mas é isso, se você tem uma expertise de trabalhar com o sistema que você acessar, você vai ter o feeling de entender como é que funciona. No primeiro acesso vai ser difícil,
no segundo você já vai aclarar alguma coisa e depois você consegue passar. O Rio de Janeiro, por exemplo, ontem a gente teve um colega que trabalha com legalização em outra empresa que ligou pedindo ajuda para que a gente pudesse fazer a visualização de um processo deferido no Rio. Aqui na Junta de Pernambuco, a gente recebe, quando é deferido na Junta Comercial, a gente recebe no e-mail o documento deferido, com toda a autenticação. No Rio de Janeiro, você tem que baixar um software e para poder acessar lá e poder baixar o documento. Se você não tem a expertise de ir atrás, de procurar manuais, porque hoje com essa tecnologia, com a pandemia que passou, que acabou obrigando todos os entes a buscarem a forma de atendimento pelo meio digital, eles criaram muitos manuais de uso que têm facilitado a vida também de quem trabalha nessa parte de legalização. Obrigado, Rafaela, nossa rede de legalização, uma das pessoas mais brabas de legalização dentro do estado de Pernambuco. Tenho a honra de trabalhar com ela aqui na nossa empresa. Então a gente está encerrando esse vídeo, Rafa. Obrigado pela sua participação aqui. E vamos comemorar esse aniversário hoje na hora do almoço. Tudo bem. Forte abraço, gente. Tchau, tchau.